Fala traders, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre obrigação dos candles. Você saber sobre a obrigação dos candles é fundamental para ter um bom desempenho no mercado. É imprescindível saber os próximos movimentos do mercado para que você não fique vulnerável sem saber o que fazer na hora que o pregão estiver rolando. Então, quando você sabe da obrigação dos candles, você tem uma previsibilidade ali do que o preço pode fazer. Então, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui para explicar a obrigação dos candles, juntamente com o contexto de mercado e mais algumas ferramentas que a gente utiliza aí no dia a dia. Então, eu trouxe um dia para vocês aqui para explicar um pouquinho sobre a obrigação dos candles. Mas, antes disso, é preciso mostrar para vocês um ponto importante da obrigação do candle, que é o rompimento. O rompimento de candle se dá quando o fechamento do candle acontece acima da máxima do candle anterior para um movimento de alta e um fechamento abaixo da mínima anterior para um movimento de baixa. Eu vou desenhar para vocês aqui para vocês conseguirem entender. Vamos lá. Para falar sobre obrigação de candles, primeiro a gente precisa entender como é feita a formação de um candle. Então, nós temos 4 distorções aqui na formação de um candle. Nós temos fechamento, nós temos abertura, nós temos a mínima e nós temos a máxima. A máxima acontece ali no pavio superior, a mínima no inferior, a abertura nessa região baixa do corpo do candle e o fechamento nessa região antes do pavio aqui em cima. Ok, essa é a formação de um único candle. Quando tem um fechamento de um candle de alta, é esperado que no candle seguinte a gente tenha um novo candle de alta, correto? Que ele dê continuidade nesse movimento altista. Quando isso acontece, a gente tem um rompimento sendo feito aqui. O rompimento ele aconteceu quando o fechamento anterior, o próximo fechamento aqui, aconteceu acima da máxima do candle 1, acima dessa máxima aqui. Então, quando essa situação acontece, a gente tem um rompimento, beleza? Quando existe um rompimento, é esperado para o terceiro candle aqui, imaginando que a gente tem um cenário onde esse é o candle 1, esse é o candle 2, é esperado para o candle 3 a continuidade desse movimento. E qual seria a obrigação desse candle 3 que está por nascer aqui nessa região? É esperado que esse candle ele permaneça pelo menos acima desse último rompimento que foi feito. Se ele permanecer acima desse rompimento, a probabilidade ainda é do preço subir, sendo que esse próprio candle 3 ele pode causar um novo rompimento aqui, um novo rompimento acima da máxima do candle 2. E aí esse ciclo ele vai acontecendo até que um novo candle rejeite essa alta e feche abaixo de um rompimento. Aí a probabilidade passa a ser de um movimento de baixa, onde a obrigação do próximo candle será permanecer abaixo da mínima anterior. Então existe uma reversão de movimento quando o preço ele começa a fazer mínimas rompidas para baixo. Perfeito? Então guarde essa informação. O preço, o candle 3 aqui no caso, ele precisa romper o candle 2 ou permanecer acima do último rompimento, que é o candle 1, a máxima do candle 1. Então vou trazer isso no gráfico ali para ficar mais claro para a gente. Então vamos lá, eu trouxe um dia aleatório aqui para vocês, onde o candle 1 ele abriu formando um candle negativo. Então era esperado para o candle seguinte aqui, o candle 2, que ele fizesse a continuidade do movimento de baixa. Porém ele já estava vindo de um gap de alta aqui. Então por conta desse motivo, provavelmente ele parou aqui na mínima do 1 e causou uma falha. Ele não conseguiu romper. Nesse caso, a gente espera que o candle ele faça o movimento inverso, que ele corrija até 50% do movimento vigente aqui.
Então, quando não existe um rompimento sequencial, a gente espera que o preço faça um movimento inverso também. E aí aqui o Candle 3 ele cumpriu com a obrigação dele e foi fazer a correção lá nos 50%. Para quem não conhece, essa daqui é a ferramenta de Fibonacci. Eu uso ela para medir esses movimentos e encontrar os 50% dessas pernadas ou 50% do próprio candle. Então, para quem não conhece, eu apresento essa ferramenta para vocês. Dando sequência aqui, o Candle 3, ele causou um novo rompimento, então ele fechou acima da máxima do candle anterior. Então é esperado aqui para o próximo candle, para o Candle 4, que ele dê continuidade rompendo a máxima do 3, ou que ele permaneça acima da máxima do Candle 2. O Candle 3 ele cumpriu com a obrigação dele, com uma das obrigações, né? Não rompeu o anterior, mas ele permaneceu acima. Então, o que é esperado para o Candle 5? Que ele dê continuidade nesse movimento. Então, ele testou aqui o último rompimento, que era o rompimento ali do Candle 2, e deu continuidade nesse movimento, causando ali um novo rompimento. Ele permaneceu acima do Candle 4. Então, o que é esperado para o Candle 6? Que ele permaneça acima do rompimento do Candle 4, ou que ele dê continuidade rompendo o Candle 5. O Candle 6, ele deu sequência, ele causou um novo rompimento, ele fechou acima do Candle 5, então é esperado agora para o Candle 7, que ele fique acima do último rompimento, ou que ele dê continuidade aqui no movimento de alta. Aqui o 7 não cumpre com a obrigação dele, o 7 ele fecha negativo, sem dar sequência, porém ele ainda permaneceu ali acima do último rompimento. Mas e agora? Para o Candle 8, o que nós esperamos? O Candle 8, ele precisa, obviamente, aqui dar uma sequência no movimento de alta, por conta desse movimento que está acontecendo, e permanecer ainda acima do último rompimento, que é o Candle 5 ali, que foi o último rompimento causado. Percebe-se que o 4 aqui, o 7, ele não rompeu o Candle 6, ele permaneceu acima do 5. Então, o 8, ele pode vir testar esse último rompimento para depois fazer o movimento de alta, ou ele pode simplesmente causar um novo rompimento baixista aqui, tendo em vista que a gente já está vindo de um candle negativo. Então foi exatamente o que ele fez, ele causou um novo rompimento de baixa, ele deu sequência nesse candle preto. Então aqui qual era a probabilidade do próximo candle, o candle 9? Aqui o candle 9 ele passa a ter duas probabilidades. Por que duas probabilidades? Porque o preço ainda estava trabalhando acima desse último rompimento de alta e tinha um novo rompimento causado aqui baixista. Então esse preço ele poderia estar corrigindo nesse último rompimento para poder fazer o movimento de alta, ou o Candle 9 ele podia dar sequência aqui causando um novo rompimento abaixo dessa mínima do 8. E não aconteceu. Então o preço, o 9 ele subiu, ele não quis cair ali por já estar vindo de um movimento de alta, né? Então aqui entra também a parte do contexto, onde o movimento do mercado está altista, ele está fazendo um movimento de alta. Então esse candle 7 e 8 foi somente um pullback para continuar seguindo. Depois eu vou fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre contexto de mercado, e aqui a gente não vai se aprofundar tanto nisso, eu vou querer mostrar só a obrigação dos candles, mas tem aqui o contexto envolvido também. Aí o Candle 9, ele causa um rompimento, assim como o Candle 6 tinha feito lá embaixo. O Candle 9 ele rompe ali a máxima do Candle 8 e permanece acima. O que é esperado para o Candle 10? Que ele cumpra com a obrigação dele, que é causar um novo rompimento ou permanecer acima do último rompimento. O Candle 10 ele faz isso, ele faz e muito bem feito ainda, ele faz uma barra de alta rompendo o anterior. Então qual que é a obrigação do 11? É a mesma dos anteriores, causar um novo rompimento aqui ou permanecer acima do Candle 9. Ele fez, então a gente continua na sequência aqui. Candle 12, qual a obrigação dele? Romper o 11 ou permanecer acima do 10. Ele faz uma só. Ele testa a máxima ali, não consegue romper, mas permanece acima ainda do rompimento do Candle 10. Então qual que é a obrigação do 13? Fazer o movimento altista e ficar acima desse último rompimento aqui. Ele fez? Não fez. Ele negou esse rompimento feito pelo 11.
Então aqui a gente tem uma inversão de um movimento de alta para baixa. O candle 13 ele fecha abaixo do último rompimento, então agora é esperado que o preço ele passe a fazer um movimento de queda. Aí o 13 jogou para baixo ali do rompimento, agora é esperado que o 14 ele feche abaixo do candle 13. E aí ele faz aqui, ele dá a sequência, ele fecha abaixo do candle 13. Então aqui a gente tem um novo rompimento, agora no sentido da baixa. Então qual que é a obrigação do candle 15? Permanecer abaixo do candle 13 ou fazer um novo rompimento ali na mínima do 14. O candle 15 ele faz e dá sequência. O candle 16 ele fecha negativo, mas não dá sequência no 15. Então qual que é a obrigação do 17? A obrigação do 17 é romper o 16 ou permanecer abaixo desse último rompimento, que ainda é o 14. Perfeito? O 17 ele cumpre com a obrigação dele. Não, ele consegue romper o 16, causando um novo rompimento. Então agora a obrigação do 18 é permanecer abaixo desse rompimento ou dar sequência no rompimento do 17. E ele faz um novo rompimento. Então a gente tem aqui a nova obrigação do 19 também, que era permanecer abaixo do 17 ou romper o 18, e ele faz esse rompimento. Chegou um momento aqui que o 20 rejeitou a queda. Ele fez uma negação desse rompimento, desse último rompimento feito pelo 19 no 18, e jogou para cima do movimento. Aí aqui entra um pouco do contexto que eu falei. No candle a candle, a obrigação do 21 seria permanecer acima desse último rompimento, causado aqui pelo 20, ou da sequência desse movimento de alta. Aí aqui tem uma informação importante, que o preço ele estava fazendo uma correção desse movimento de baixa. Percebe que o preço ele fez um movimento de queda, corrigiu nos 50%, e agora o preço vai tentar fazer um pivô de baixa aqui. Então, juntando com o contexto, a gente tem uma obrigação de queda para esse candle. Mas no candle a candle, esse candle ele ainda tinha a possibilidade de subir. Então, o que aconteceu aqui na sequência? O 21 ele permaneceu acima, o 22 ele deu sequência aqui no movimento de queda, fechando abaixo do 21. Então, ele rejeitou esse movimento de alta feito pelo 20. Então, qual que é a próxima probabilidade aqui agora para o 23? Dar sequência nesse movimento de queda, fechando abaixo do 22, ou permanecendo acima desse último rompimento aqui, causado no candle 21. E aí o preço joga lá para baixo, rompe os candles anteriores. O 24 ele não dá sequência no 23 e fecha positivo. Então aqui, qual que seria a obrigação do 25? Permanecer abaixo do último rompimento, que era lá no 22, ou corrigir no 50% desse novo movimento aqui. Como o 24 não rompeu o 23, ele abre margem para uma correção no 50%, tendo em vista que ele fechou positivo ali. Então o que o preço fez aqui? Fez uma nova pernada de baixa, corrigiu no 50%. Agora, pelo contexto, é esperado que o preço cumpra com esse movimento de queda e dê sequência, dê continuidade aqui no movimento. Mas no candle a candle, a gente tem esse último rompimento aqui causado, que era o 22. O preço permaneceu abaixo dele, correto? O 24 permaneceu abaixo, não teve força para dar sequência, rompeu o 23 e voltou lá para o rompimento. O 25 voltou, causou um novo rompimento aqui, mas não teve forças para passar do último rompimento de baixa. Então o 26, ele foi lá, testou o último rompimento lá, que era o 22, e fechou negativo. Ele não deu sequência aqui no movimento de alta, mas ainda assim ele permaneceu acima do último rompimento causado aqui, que era o 24, o último rompimento altista. Então percebe-se que o preço ele ficou preso entre os dois rompimentos. O último rompimento de baixa foi esse, o 23 rompeu o 22, e o último rompimento de alta foi esse, o 25 rompeu o 24. Então esse 26, para subir, ele teria que passar essa linha aqui, que era o rompimento do 22, e para cair
ele tinha que fechar abaixo dessa linha aqui, que era o último rompimento do 25 pelo 24. Então aqui o preço ele estava esmagado entre os dois rompimentos. E aí qual que era a obrigação vigente aqui mais recente? Era a obrigação de alta, que era um movimento aqui que o preço estava vindo recente. Mas pelo macro, pelo contexto, o cenário de queda era mais forte, porque o preço estava numa correção de uma pernada de baixa. Então aqui a gente tinha essas duas probabilidades e o preço tenderia a cair por conta do movimento macro. E aí o 27 ele não deu sequência aqui no movimento de alta, mas permaneceu acima ali do 24 ainda. Então, pelo cenário de alta desse micro movimento, o preço aqui ainda poderia subir por estar acima desse rompimento. Aí o que o 28 faz? O 28 vai lá e fecha para dentro do último rompimento altista. Então aqui quando o 28 fechou dessa forma, ele confirmou um cenário de queda. Por que confirmou? Porque a gente estava nessa pernada de baixa, o preço corrigiu nos 50%, estava travando aqui nesse último rompimento. Quando ele fechou para baixo, quando o 28 fechou para baixo ali, a probabilidade passou a ser só queda. Então o que o preço precisava fazer aqui, o 29? Romper o 28 ou permanecer abaixo ali do 27, que era o último rompimento baixista. O 29 fez? Ele fez, permaneceu abaixo. Então o que o preço aqui poderia fazer, já que ele fechou positivo ali? O preço poderia corrigir nos 50% desse movimento aqui. O preço poderia corrigir nos 50%, assim como aconteceu ali no 24. Vamos ver onde estava essa FIBA aqui, para ver se o preço chegou a corrigir nos 50%. O preço já estava nos 50% ali, então ele mesmo já deu alvo nesse movimento. Então o preço foi lá, o 29, o 30 ali, o que ele precisava fazer? Ficar abaixo desse último rompimento do 27, né, que era o último rompimento de queda ali. Ele precisava dar sequência nesse movimento. Ele deu sequência e causou um novo rompimento. Perfeito. O que o 31 precisa fazer? Permanecer abaixo do 29 ou causar um novo rompimento no 31 aqui. Ele fez? Não fez, mas ele está cumprindo com a obrigação dele de ficar abaixo. Então o cenário ainda é queda. O 32 ele tenta dar sequência aqui e não consegue. O 33 ele faz um movimento de alta novamente. Provavelmente seja novamente um pullback dessa pernada de baixa que o preço fez. Então o preço corrigiu de novo no 50%. E aí, como o cenário é queda, o preço tende a continuar ainda fazendo movimentos baixistas. Então, pelo contexto, o cenário é queda. Mas aqui a gente teve um rompimento causado na alta. O 33 rompeu o 32. É esperado que o 34 ele faça um novo rompimento ou permaneça acima do último. E assim ele fez, até que o 35 aqui fez a negação. Então o preço ele se movimenta dessa forma, pessoal. É isso que vocês precisam entender do candle a candle. Sempre um rompimento causado ele gera uma obrigação para o candle seguinte, que é permanecer acima do último rompimento causado ou fazer ele mesmo um novo rompimento. E o preço se movimenta dessa forma no candle a candle. Quando ele não faz nenhuma dessas obrigações, quando ele não faz um novo rompimento, ele tende a voltar para o último rompimento que estava vigente. Então, sabendo disso, você se livra de algumas pegadinhas do mercado e evita fazer algumas operações contra essas obrigações dos candles e automaticamente você deixa de tomar alguns stops de uma forma desnecessária e boba. E aí a sua assertividade dentro do mercado passa a melhorar. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar essa leitura que eu faço do candle a candle. E se tiver dúvidas aí, eu peço que comentem aí embaixo no canal, no vídeo também. E me mandem as dúvidas que eu faço questão de esclarecer para vocês aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.